Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa do canal Em Gotas em Vídeos. Nosso programa de hoje vai tratar de plano de ação. A pergunta do programa é a mesma do nome do programa. Como montar um plano de ação eficaz? Bom programa. Para que a gente responda a pergunta do programa de hoje, como montar um plano de ação eficaz, é preciso primeiro entender por que a gente precisa de um plano de ação. Na verdade, um plano de ação cai bem na realização de qualquer atividade, não só nas mais complexas. Ele não deixa nada por fazer, uma vez que a gente acaba seguindo aquilo que a gente planejou. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que a situação econômica do planeta melhore, acaba por melhorar, né? O Nikolai Kondratiev já nos disse, é só procurar num dos nossos programas, que a economia capitalista vive períodos de prosperidade e depressão em ciclos. Então daqui a pouco nós vamos ter um ciclo positivo aí de novo e duas famílias resolvem levar seus filhos para uma viagem fora, a Disney, por exemplo. Só que a primeira família faz um plano, a segunda não. Eu garanto a vocês que as duas famílias vão se divertir e ter momentos memoráveis nos parques norte-americanos. Contudo, a primeira família que começou a se preparar e com isso ela começou a investigar o que seria melhor para ela nesse plano, descobriu coisas do gênero: a Azul está oferecendo voos para Fort Lauderdale em vez de ser para Orlando, depois a gente pega um carro e segue em frente, cuja passagem está bem mais em conta que a passagem de outras empresas concorrentes. Existe um voo da Copa que faz um itinerário via Panamá, que acaba também sendo mais em conta que outras companhias aéreas. Portanto, a família que se planejou no primeiro momento, que fez um plano, ela conseguiu ter um custo mais em conta do que a segunda família, para fazer a mesma coisa. Uma segunda coisa que acontece em quem se planeja, em quem se prepara, em quem pensa sempre num plano de ação, é que a primeira família descobre que existe um fura-fila automático nos parques da Disney chamado Fast Pass. É pago aqui no Brasil e te dá direito a entrar no meio da fila nas atrações lá. Consequentemente, ela consegue, por estar menos tempo nas filas, a brincar em muito mais atrações do que a segunda família. Portanto, a primeira família teve uma vantagem sobre a segunda naquela coisa que eles estão fazendo. Se a gente estivesse falando de negócio, diria que a empresa A teve uma vantagem competitiva sobre a empresa B. Portanto, um plano de ação se antecipa aos desafios que a vida apresenta, mas também ajuda na prática da autodisciplina e organização para realizar as atividades, ganhando tempo e gerando certas vantagens sobre quem não gera um plano. O norte-americano diz que quando se prepara um plano e se tem ações para serem realizadas, metas a serem alcançadas, esse plano deve ser SMART. Essas metas devem ser SMART. O que significa isso? A palavra SMART significa inteligente, mas nesse caso ele é uma sigla. S-M-A-R-T. Primeiramente, esse plano deve ser específico, ou seja, as ações, cada uma delas, devem ser voltadas para aquilo que se quer atingir, ou seja, fica claro quem é que tem que fazer aquela ação, por ser específica e já está apontando para uma determinada área ou setor de quem tem que trabalhar com o plano. Specific. Ela deve ser mensurável, ou seja, para ter certeza que elas vão ser totalmente realizadas, ela precisa ser acompanhável por uma medição que mostre se foram ou não realizadas. Ou seja, ela tem que ser measurable. O terceiro e o quarto, o A e o R, devem trabalhar juntos.
O A significa atingível, ou seja, embora as ações sejam muitas vezes ousadas, e as metas também, elas não devem ser inatingíveis, porque senão causa uma desmotivação em quem está tentando realizá-las. Achievable. Mas, por outro lado, elas devem ser relevantes, ou seja, usadas o suficiente para que se consiga alcançar o objetivo maior do plano. No caso do exemplo que demos, realizar uma viagem à Disney. Relevant. E, por fim, elas têm que ter prazo, senão ficam aqueles planos que são só sonhos, nunca se realizam. E as pessoas ficam perdendo tempo, deixando passar oportunidades, só se protegendo das ameaças que motivou a geração do plano, mas não o concluem. Ou seja, elas têm que ser time-bound. Devem sempre procurar ter um início, meio e fim. Respondendo então à pergunta principal do programa, como montar um plano de ação eficaz, é preciso que a gente considere que as ações devem ser smart. É preciso também que a gente tenha indicadores para poder acompanhar os resultados desse plano, para ver se valeu a pena ou não fazer esse plano, se o benefício superou o custo. E precisamos de uma ferramenta para que as ações desse plano fiquem bastante bem estruturadas e claras para qualquer um que vá ter que realizá-las. Nesse caso, a gente apresenta uma ferramenta chamada 6W e 2H. Para cada ação do plano, conforme esta tabela apresentada no seu vídeo, você precisa dizer o que tem que ser feito, que em inglês é a coluna do what, esclarecer por que a ação deve ser realizada. As pessoas se sentem mais confortáveis a realizar uma ação que tem uma consequência, que tem um porquê. Portanto, na segunda coluna, why, é preciso comunicar onde é que acontecerá a ação. Muitas vezes é fora da casa ou do escritório, na casa do cliente, em um país estrangeiro, em outro local onde se mora ou trabalha. Portanto, a terceira coluna, where, é preciso determinar o responsável em fazer a ação acontecer, daí a coluna who. É preciso dar um prazo para que essa ação aconteça, daí a coluna when. Uma novidade que as empresas e as pessoas não consideravam muito até então, é preciso determinar os recursos logísticos e humanos necessários à ação, necessário para que a ação aconteça. Daí a coluna with. Nessa coluna, do com que recursos ou com quem, a gente descobre muitas vezes que para a ação acontecer a gente depende de outras pessoas fora do nosso grupo, de outras áreas da empresa, de outras organizações. Essas pessoas acabam fazendo uma interveniência nas ações do nosso plano. Portanto, é preciso trabalhar muito a comunicação e a motivação dessas pessoas para que elas não prejudiquem o nosso trabalho ou a nossa ação no sentido de realizar alguma coisa. Existe também a coluna dos recursos financeiros, quanto a gente precisa para fazer essa ação, how much, coluna how much. E por fim, é necessário detalhar alguns aspectos relevantes à execução dessa ação. Daí a coluna how. Como a gente vai fazer essa ação? Posso dizer que se você preparar o seu plano, cada ação numa linha, preenchendo todas essas colunas, não precisa se preocupar se o plano é smart, ele vai estar smart, com certeza. Essa tabela 6W2H consegue fazer com que, se a descrição for feita dessa forma, todas as ações estejam automaticamente smart. Por fim, cabe a pergunta, como é que a gente prioriza essas ações? Às vezes são muitas ações e há que se colocar prioridade. Quem faz primeiro? Se tiver que deixar de fazer alguma coisa, o que dá para deixar de fazer? Para isso, a gente precisa usar uma outra ferramenta chamada matriz GUT, G-U-T, mas isso já é para ser apresentado em um outro programa. Este foi mais um programa do nosso canal Em Gotas em Vídeo.
Se gostou do programa, não esqueça de clicar na mãozinha. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante para nós. Nós estamos quase atingindo a marca de 600 inscritos. Se tiverem interesse em se aprofundar mais nos temas apresentados nos programas, visite nossos cursos na Udemy, na PUC ou nossos livros na Amazon. Espero você no nosso próximo programa. Até lá!